Últimas notícias do São Paulo, bora falar sobre a volta do Luan, trazer números sobre Luciano e explicar por que Alan Franco não jogou contra o Juventude. Rapaz, que semaninha, hein? Que semaninha top! Semaninha fera demais. São Paulo vence o Juventude e conquista mais 3 pontos. Desde maio que o São Paulo não sabe o que é 2 vitórias consecutivas. Que bom, Crespão deu a ordem na casa aí. São Paulo venceu o Juventude por 1-0, gol ali na reta final do Luciano, inclusive Luciano jogando muita bola, sendo decisivo mais uma vez. Só passando, dando aquela pincelada ali, alguns destaques importantes da partida, antes de trazer informações. Bom, Luciano decisivo, o Wendel tomou conta da lateral, impressionante. Ele dá uma opção interessante ali pelo setor, por ser um ala, de fato, até um jogador mais ofensivo do que o Enzo Dias. E olha que o Enzo Dias não estava mal jogando pelo São Paulo, né? Trio de zaga seguro, Sabino fez uma bela partida. Então a zaga do São Paulo também foi bem segura. O Rafael sequer trabalhou nessa vez. Fazia tempo, né, que o Rafael não trabalhava, né? Mesmo contra o Corinthians ele acabou trabalhando bastante. Fazia tempo que o Rafael não tinha um jogo onde ele não trabalhava. Mas o São Paulo se portou bem, a dupla Bobadilla e Marcos Antônio tem tomado conta do meio campo e principalmente também ajudando muito na parte sem bola, o que é crucial também para você ter bons volantes, né? Eles precisam reger o meio campo, tanto nas ações ofensivas e no controle de jogo, quanto também na parte defensiva. Você não precisa ser aquele volante brucutu, aquele volante marcador nato, mas você sabendo se posicionar ali, fazer alguns desarmes certeiros, já é crucial e os dois estão fazendo isso muito bem. Ainda tem algumas ressalvas em relação ao Crespo, né? Acho que a demora nas trocas, o Bobadilla ter ido para a ala também não fez muito sentido, mas acho que aos poucos ali ele vai entendendo. Acho que o Crespão aí tá tendo margem ali para fazer as suas peripécias, para testar esse time, para fazer algumas coisinhas. Então acho que vamos dar tempo ao tempo, mas o Crespo tem começado muito bem o seu início de trabalho. O que você achou da partida entre São Paulo e Juventude? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Bora agora ir a fundo as nossas informações do Tricolor Paulista? Por que Alan Franco ficou no banco de reservas contra o Juventude? Bora trazer detalhes. Eu estava lá na live dos 3 zagueiros no pré-jogo, um pouquinho antes da escalação, inclusive, ser divulgado, eu tinha recebido a informação de que o Alan Franco ficaria no banco de reservas. E aí a gente conversou ali bastante ali durante a live. E aí um dos motivos do Alan Franco foi questão física. O Alan Franco é importante trazer, e se vocês forem pegar o retrospecto recente do Alan Franco, ele é um jogador que vira e mexe, em 3 partidas seguidas, algo nesse sentido, ele acaba ali chegando numa fadiga muscular grande a ponto de ter que sair do time para o banco de reservas. Se eu não me engano, aconteceu contra o Santos, por exemplo, que foi, acho que foi o Sabino, não lembro se foi contra o Santos, eu não lembro agora, eu estava no estádio do Morumbi para a partida, mas eu acho que foi contra o Santos, eu não me recordo. Que ele fica também no banco de reservas, ele é retirado do time titular, fica no banco de reservas ainda com o Zubildia, muito por conta disso, aquele famoso controle de carga. O Alan Franco, ele é um jogador que ele se entrega tanto fisicamente, que ele realmente ele chega no seu ápice físico, ele chega no seu limite. E aí o Crespo viu ali, né, com o departamento de fisiologia, tudo, ó, ele pode ir pro jogo? Pode, só que ele tem risco de estourar, ele tem risco de realmente ter uma contusão mais grave. Então, por conta disso, digamos que o Alan Franco ele foi preservado na partida contra o Juventude, e aí por isso que houve a entrada do Sabino, que para mim jogou muita bola. Sabino foi o fino da bola na partida contra o Juventude. Então, para não correr risco de contusão, alguma coisa assim, então foi preferido ali a troca. E se vocês forem reparar nos últimos 2 jogos também, o Alan Franco acabou tendo que ser substituído, porque ele já estava ali na reta final um pouco mais desgastado. Então o Alan Franco ainda está entrando ali nesse ritmo físico, então por conta disso ele ficou preservado até para ele ter condições de enfrentar o Juventude. Então foi mais uma segurada, falando, ó, tá no limite, dá para ir para o jogo, mas não vamos correr o risco. Não há necessidade de correr o risco nesse sentido, então vamos deixar o Alan Franco aqui no banco e dar a oportunidade para o Sabino. Até o Crespo falou depois em coletiva, corroborando com a informação que a gente tinha conversado. Pegar a aspa aqui do Crespo. Alan não está bem. A gente não queria arriscar ele. Se jogasse hoje, poderia não jogar contra o Fluminense.
achamos que a solução justa era o Sabino, que jogou muito bem, as aspas aí do técnico Hernan Crespo, também explicando um pouquinho e corroborando com a informação que a gente tinha levado lá na live dos três zagueiros, na live de pré-jogo, inclusive, ótima transmissão lá, a audiência foi super fera. Antes da gente continuar, só recadinhos rápidos, tá? Bem rápidos, prometo. Primeiro, seja membro do canal para você ter conteúdo exclusivo, vídeos exclusivos, participação nas nossas lives de pré e pós e o conteúdo variado também. Tem o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tem um contato melhor ali, a gente está entrosando, a gente está se conversando bastante, está começando a ter nossas piadinhas internas ali e o pessoal também está ajudando bastante no crescimento do canal. Aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Esportes. Nas últimas semanas, a Ola Esportes passou por vários problemas técnicos no seu site, tá? Enfim, nos jogos ali estava ruim a transmissão e tudo, estava caindo direto, era porque eles estavam fazendo uma transição do site, até que agora, se vocês separarem, o nome mudou, tiraram um H, ali virou Ola Esportes e tudo, então fez toda uma remodelagem no site, na imagem, então agora me prometeram e eu testei, está melhor. Então dá uma olhadinha aqui para você ver todos os jogos do São Paulo ao vivo de todos os outros clubes, além de notícias exclusivas e tudo mais, e estatísticas aqui embaixo no link da descrição. Aqui embaixo também tem link das marmitas da Mandaca, você tem 15% de desconto e frete grátis nos seus pedidos, e ainda se você pedir a sua marmitinha, o seu conjunto de marmitinhas, até às 5h30 do dia vigente, você recebe no mesmo dia. Então vocês vão gostar bastante, tem cada marmita top, não é só para você que faz dieta, para você que não faz também e quer, né, ter uma facilidade, não precisar lavar louça, não precisar sujar a panela, pede lá que o preço, ó, é fera. Né, antes de ir para a transmissão dos três zagueiros, eu comi uma tortinha de chocolate belga, rapaz do céu, coisa de maluco, coisa de maluco. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar. E é isso, bora continuar trazendo mais informações. Lembrei, 6h30, ao vivo, Sexta Tricolor lá no canal dos Três Zagueiros. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo. O retorno de Luan, uma excelente notícia sobre o retorno do Luan. O Luan entrou ali na reta final da partida contra o Juventude, ali o Crespo optou ali por segurar o jogo, e aí chamou a cavalaria, né? Chamou o Luan, chamou o Pablo Maia, chamou também o Enzo Dias, e aí o Luan, ele não entrava em campo com a camisa do São Paulo desde, se eu não me engano, 8 de dezembro de 2022, então ele ficou, de 2023, ele ficou de fora aí durante muito tempo com a camisa do São Paulo, ele acabou sendo emprestado para jogar no Vitória, jogou bem até lá no ano passado e voltou, ficou treinando em separado, depois foi puxado pelo Zubeldia. E aí, mesmo com o Zubeldia, não foi levado para nenhum jogo. E aí agora, desde a chegada do Crespo, ele vem, né, sendo recuperado pelo treinador e hoje, né, começou agora a ter os seus minutos. E é importante, eu fico muito feliz. Aí agora, além da informação, vai trazer um pouco do sentimento também. Fico muito feliz pelo Luan, porque ele é um menino que trabalha bastante, que ama o São Paulo Futebol Clube. Ele sente o torcedor, ele sente seu lado, o torcedor, todas as vezes que ele veste a camisa. Eu já tive algumas oportunidades de conversar com pessoas do entorno do Luan e sempre falaram coisas muito positivas do Luan. O Luan também passou por alguns problemas ali pessoais recentemente ali, então em meio a essa dificuldade dele de se encontrar como um atleta profissional, então desde que ele retornou aos treinos com o elenco do São Paulo, ele foi recuperando aquela alegria, aquele sorriso que o Luan sempre tem, sempre mostra, né? Aquele sorriso de menino ainda, né, e que gosta muito do São Paulo. Então depois de ele ter passado por tudo que ele passou nesses últimos anos ali, logo após o título paulista, onde ele foi destaque, e uma montanha, uma reviravolta na vida do Luan, foi legal ver esse retorno do Luan com a camisa 33, então é o ressurgimento ali, o renascimento do Luan. Então ele passou por muita coisa, tá? Muita coisa no âmbito pessoal que acabou afetando muito também o seu lado profissional, mas que bom que as coisas estão começando a se ajeitar para o Luan, tanto no lado pessoal também quanto do lado profissional, e ele voltou a ter rodagem com o São Paulo, voltou a ter uma oportunidade, voltou a ser uma peça que pode ser útil. Ninguém tá falando aqui que o Luan já tem que começar a ser titular absoluto, dar a vaga para ele que ele vai ser titular, mas uma peça importante, uma peça que pode ser útil, uma peça que pode ser desenvolvida, testada, ajudada, porque querendo ou não, o Luan é um de nós. O Luan é um torcedor de São Paulo e ele tem o privilégio de muitos aqui, você que torce,
ou qualquer outra pessoa que em algum momento pensou em ser jogador de São Paulo, ele realiza o sonho. Eu tenho certeza que ele é sempre um de nós lá dentro do estádio. E aí, só trazer uma aspa do Hernan Crespo, porque ele foi perguntado sobre esse retorno do Luan, e ele falou um pouquinho, um trecho também muito bonito do Hernan Crespo, que vem mais do lado também, do lado humano do atleta. Abre aspas para o Crespo. Ao final do dia, são pessoas. É muito importante isso, estar perto de situações particulares. Nós chegamos aqui para ajudar os atletas. É uma pessoa importante. Foi um dos protagonistas de um título para o São Paulo. É uma pessoa. A gente quer ajudar ele. Quando vejo ele feliz, a gente fica feliz. Fecha aspas aí para o técnico Hernan Crespo. O que você achou da volta do Luan? Você acha que ele pode realmente ser útil? Eu fiquei feliz. Confesso que eu fiquei feliz. Quero muito saber a sua opinião também. Pra gente fechar o vídeo de hoje e aí você poder curtir aí a sua sexta-feira tranquilo, lembrando que mais tarde tem vídeo novo pra gente trazer mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube e mais tarde tem a Sexta Tricolor. Luciano é ídolo? Já deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião sobre o Luciano ser ídolo ou não. Fato é que ele está fazendo história com a camisa do São Paulo. Ele chegou aos 97 gols com a camisa tricolor, uma contagem regressiva, ou melhor, uma contagem progressiva nesse caso, do Luciano chegar à marca de 100 jogos com a camisa do São Paulo, né? Ele balançou as redes contra o Juventude, fez o gol da vitória e chega aí à marca de 97 gols e está se aproximando um período em que o Luciano poderá balançar as redes do São Paulo pela 100ª vez, ele que está no São Paulo desde 2020, então ele está no seu no seu sexto ano como jogador profissional do São Paulo, e importante, um dado que é muito importante, o Luciano, em todas as temporadas do São Paulo, a gente está falando de um jogador que é segundo atacante e às vezes atuou como meia, nas 6 temporadas com a camisa do São Paulo, ele balançou as redes pelo menos em 10 vezes por ano. Então, em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, o Luciano fez pelo menos 10 gols com a camisa do São Paulo na temporada, o que mostra que, independente de cenários, de técnicos, de trabalho, de estilos de jogo, o Luciano está sempre balançando as redes. E aí, trazer mais dados importantes sobre o Luciano, ele chegou à marca agora, ele está entre os 3 maiores artilheiros do São Paulo na era dos pontos corridos. Na frente está o Luiz Fabiano, ele tem 80 gols ainda, está um pouquinho longe o Luiz Fabiano ainda, acho que o Luciano vai demorar um tempinho ainda para chegar. E o Rogério Ceni tem 58. A gente sempre se assusta com o Rogério Ceni, né? É inacreditável, a gente normalizou o absurdo. E o Luciano tem 57 gols, ou seja, é bem capaz ainda que o Luciano, nesta temporada, possa ultrapassar ali o Rogério Ceni e se tornar o segundo maior artilheiro do São Paulo na era dos pontos corridos. Você pode concordar ou discordar, mas que o Luciano ele é marcante na história recente do São Paulo, ele é. Agora, se ele é ídolo ou não, deixe com você. Eu acho que o Luciano é ídolo do São Paulo, sim. Ele representa. Às vezes o ídolo ele não tem aquele papel de só conquistar títulos. O ídolo, ele às vezes tem representatividade. Ele tem o lado torcedor, aquele cara que você olha, você se identifica. Eu tenho certeza, e o ídolo às vezes também está na geração. Eu sei que tem muita gente da vanguarda aqui que acompanha os nossos vídeos que já viu Pedro Rocha, Raí, um monte de craques que infelizmente eu não pude ver. Mas a gente não está falando do âmbito técnico, a gente está falando de identidade, de identificação. Luciano é São Paulo Futebol Clube, então acho que muito por essa questão de identificação, o Luciano pode ser considerado ídolo. Eu faço uma provocação. Você conhece um torcedor de São Paulo de 10, 12 anos? Pergunta para ele quem ele acha que é o maior ídolo que ele viu. Um abraço para todo mundo, esse foi o vídeo de hoje, mais tarde ou a qualquer momento a gente volta com mais informações. Um abraço para todo mundo, tchau, boa sexta!